Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja que eu coloquei como título: é tempo de despertar. É tempo de despertar. E quero convidar você para abrir comigo num texto de livro de Romanos 13, 11 a 14. Vamos ler esse primeiro texto. Romanos 13, 11 a 14. Ainda as Bíblias estão ganhando de celular aí, benção mesmo. Mas nada contra o celular, irmãos. Eu passo a ler. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, eu creio que é tremendo quando a gente olha um texto escrito há tanto tempo. O apóstolo Paulo escreveu à igreja que ele estava cuidando, que ele estava mandando algo para eles de orientação da parte de Deus, e nós poder ver hoje para nós a grandeza de Deus, o Espírito Santo conduzindo tudo, e ele trazer, externar esse recado, esse pensamento, eu diria, essa preocupação de Deus conosco. Quando ele diz ali, é hora de acordarmos, é hora de despertarmos. Hoje nós estamos mais perto do que há um tempo atrás, do grande dia. E quando eu pego um texto assim, às vezes fico pensando, mas isso aqui é uma coisa que todos já sabem, e é bom, glória a Deus que todos já sabem, mas eu confesso também que não me preocupa às vezes muito, é aquilo que Deus está trazendo para o momento, e foi isso que Deus trouxe para mim nesse momento, porque eu creio, irmãos, que todos nós, em determinados dias ou épocas do tempo, nós precisamos ser despertados. Nós precisamos uma cutucadinha assim, às vezes mais forte, às vezes menos forte, e nem sempre precisa ser algo novo. Eu creio que a maioria das vezes nós precisamos ser despertados para aquilo ou daquilo que nós já sabemos. De alguém dizer, está lembrando aquilo, irmão? Está lembrando aquilo que nós estudamos junto? Está lembrando aquele texto? Está lembrando aquela época? Eu gosto muito porque Hebreus 2:1 ele diz, por esta razão importa que nos apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, de nos apegar a palavras que de repente tu ouviu há 20 anos, alguns até mais, outros bem recente, mas de nós voltar com o coração pronto, disposto a uma obediência, a uma vivência nessa palavra. Porque, irmãos, eu creio que assim também, para aqueles que têm filhos aí, já têm experimentado disso provavelmente. É na repetição que a gente ensina os filhos. Ou algum privilegiado aqui disse uma vez para o filho, filho, tu precisa ajudar a lavar a louça, e nunca mais precisou dizer que o filho sempre lavou? Tem alguém assim? Ou disse para o filho, filho, arruma a cama, tu precisa arrumar a tua cama, e nunca mais precisou repetir? Ou disse, filho, deixa um pouquinho para os mais adultos já, os mais adultos não, os filhos assim, talvez, não sei a idade hoje, quem sabe de 8 anos adiante, filho, larga o videogame para você dar uma estudadinha. E foi pronto, não precisou mais falar. Então, irmãos, eu creio que para formar um caráter nos nossos filhos, para ter bons modos, como a gente diz,
muitos de nós repetiu muitas vezes. E os que são filhos hoje, que não são casados e não têm filhos, vão experimentar essa bênção de aprender com paciência, com perseverança, repetir para os filhos, para que eles realmente façam. E para quem também já foi líder, o chefe de fábrica, esteira, alguma coisa, não se ensina numa vez só alguém fazer uma tarefa, não é mesmo? Para nós trabalhando no calçado, provavelmente tu ensina, chega alguém lá, não sabe colar uma sola, tu ensina uma vez, 2 vezes, vai ficar junto um pouco, e daqui um pouco ele vai ser o colador de sola. Então, no mundo espiritual, na vida espiritual, também não é diferente. Nós precisamos não ter aquela coisa assim, nós precisamos falar aquilo que Deus dá, mas não ficar preocupado, dizendo, mas eu vou repetir de novo. Essa palavra foi falada tal dia, ou tal tempo. E porque os apóstolos faziam assim, irmãos, eles não tinham problema com isso. Filipenses 3:1, o Paulo diz assim, finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. E olha o que ele diz: escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. O Paulo está dizendo para eles, escrever de novo aquilo que eu já falei para vocês não é cansativo, não tem problema dizer de novo. E para vocês é segurança eu fazer isso, porque eu vou trazer à memória de novo aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus está mandando fazer. E então eu só queria trazer isso como introdução, que a proposta, a pregação nem sempre, quando às vezes a preocupação de trazer algo novo, foi o que me veio nesse tempo. Mas creio que muitas vezes nós precisamos despertar. Hoje a igreja, às vezes é o discípulo, às vezes é nossos filhos, despertarmos para algo que nós já ouvimos. Despertarmos para aquilo que até nós já praticamos e hoje não praticamos mais. Para que isso, irmão, se torne novamente uma realidade em nossa vida. Nós trazer a memória, nós chegar lá e dizer, olha, irmão, estou te falando de novo, estou trazendo essa palavra de novo, porque Deus tem falado isso para mim, e para que isso possa ter uma vivência na tua vida e na minha vida. E eu creio, irmãos, e quando Paulo diz, já é hora de vos despertar do sono, o Paulo não está, eu creio, falando algo cronológico, dizendo assim, olha, é 5 da manhã, vocês precisam levantar para trabalhar. Pula da cama, né? Muitas vezes os pais dizem, opa, pula da cama, tira as cobertas aí. Mas o Paulo, eu creio que ele está falando de um estado espiritual, de um sono espiritual, que se refere a uma incapacidade de resposta para Deus, de estar insensível para as coisas de Deus. Ele está dizendo, olha, vocês deixem dessas coisas assim, já é tempo, a salvação hoje está mais perto do que no começo, como nós cremos. E ele disse, não fique aí desligado. Eu creio que ele está falando de um estado assim que perdeu a consciência espiritual, que não reage, que daqui a pouco tudo está passando, nós estamos falando muito, e todo mundo está falando, a pandemia, a guerra, fim dos tempos, Jesus está voltando, e a pessoa está lá, pois é, cara, mas estou aí na boa. Não fica nem preocupado com o que vai acontecer, e ao mesmo tempo também não está nem aí para o que está ocorrendo. É uma sonolência espiritual. E eu creio que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para eles, cuidado, é hora de acordar. A salvação hoje está bem mais próxima do que o dia que nós cremos. A chegada, a vinda de Cristo está bem mais próxima do que o dia que você creu, o dia que começou. E a palavra nos mostra o argumento para despertarmos do sono. E daí ele vai dizer, porque a nossa salvação agora está mais perto que no princípio cremos. Então eu creio que ele não está falando só de algo assim cronológico. Mas é lógico, irmãos, que cada dia que eu e você vivemos, nós estamos mais perto da vinda de Jesus buscar a igreja ou de buscar individualmente cada um de nós. É certo isso?
É a coisa mais certa que tem. E, assim como os romanos, eu creio que nós precisamos ser despertados para essa realidade. Porque eu lembro que nós estudamos isso e acho que ficou bem profundo em nós, as etapas, né? Estudamos o passar pela porta, o caminho, o alvo. E cada um que recebeu Jesus, que foi batizado, passou pela porta, está andando nesse caminho, nós estamos cada vez mais perto do desfecho. Precisamos abrir nossos ouvidos e o nosso coração para aquilo que a palavra nos leva. Nós estamos mais próximos cada dia. Hoje mesmo, antes de vir para cá, uma meia hora antes, o irmão daqui me ligou e ele diz: olha, aconteceu algo, meu cunhado ia voltando para cá, estava lá em Bom Jesus, Vacaria, ganhou um infarto e morreu. Assim, eu não estou dizendo que pode ocorrer, que vai ocorrer, eu estou dizendo que ocorre diariamente fatos assim. Então nós precisamos estar espertos, estar ligado naquilo que Deus quer fazer com nós. Você e eu, irmão, nós somos desafiados pela palavra a vigiar, a estarmos alerta, de nós termos o cuidado para não naufragar na fé, para não abortar uma jornada que já trilhamos um bom pedaço. Porque muitos têm desistido, irmãos. Muitas vezes falamos de estatística aqui, que para cada um convertido, já tem estatística que um desistiu, que também aceitou Jesus. É uma realidade. E a palavra quer nos orientar, despertar. Nós precisamos ser despertados. No versículo 12, né, diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas. Deixamos, pois, as obras das trevas. Revistamos das armas da luz. Andamos dignamente. E ele está dizendo assim: existe uma maneira de andar com Deus. Existe um jeito de andar com Deus. Há um conceito na palavra, quando ela fala de determinadas coisas e horários. Nós podemos ver isso em vários textos. As coisas que era comum acontecer de dia e o que era comum citar nos textos. Olha, à noite, uma relação com as trevas, uma relação com dormir. Principalmente quando a Bíblia nos alerta para estarmos atentos à volta de Cristo. Ele fala de sono, ele fala de cuidado com as coisas da noite, uma exortação para vigiar, para ficar sóbrio. Eu quero ler um texto nós vamos ler alguns textos hoje, que eu normalmente não costumo colocar muito texto. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 8. Tessalonicenses 5, 4 a 8 diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, veja só, como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Veja bem, nós somos filhos de Deus. Não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Então tem vários textos que falam desse se embriagar, desse participar das trevas olhando para essa parte da noite, mas sempre lembrando, irmão, nós somos filhos, nós somos do dia, nós somos chamados a estar fora desse contexto.
estarmos vigiando. Era tão forte isso que vocês lembram no Pentecostes, quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, o que eles disseram? Diz a palavra que eles zombavam e diziam: esses caras estão bêbados, vocês não percebem? Tinha uma turma dizendo: eles estão bêbados. Daí o Pedro se levantou. Veja como não era comum isso. Pedro se levantou e disse: ninguém está bêbado aqui, vocês sabem que hora é? É 9 da manhã. Esses homens não estão bêbados. Porque havia, e ainda há muito esse conceito, né, do beber de noite, das orgias de noite, do que os textos descrevem. Pedro disse: eles não estão bêbados, não. Eles é 9 da manhã. Eles estão cheios da presença de Deus. Então, irmãos, eu creio que quando Paulo diz que se brilhava de noite, as trevas são de noite, ele traz um alerta para nós. E ele está falando exatamente de um estado espiritual, onde as sombras prevalecem. Porque se ele estivesse falando só da noite em si, ele está falando ali também de orgias, mas está falando de contendas, está falando de ciúmes. São as coisas que ocorrem normal durante o dia, naquela época e nos dias de hoje. Mas ele está falando da noite como um estado espiritual, onde as trevas prevalecem, onde há falta de resposta para Deus. O problema da sonolência espiritual é que não se consegue dar uma resposta para Deus. Não há uma reação, não há uma sensibilidade para aquilo que Deus quer. Quando ele diz que é hora de despertar do sono, eu creio, irmãos, que ele está falando para nós hoje, sem dúvida, porque é possível que mesmo nós, nos dias de hoje, ao longo da caminhada, para alguns já de muitos anos, outros menos, outros meses, nós podemos estar ficando sonolentos também. Pode ser que, infelizmente, nós podemos estar ficando sonolentos. E ele diz: cuidado, é hora de reagir. A salvação está mais perto do que nunca. Pode ser que nós estamos assim, já insensível para dar uma resposta para Deus. Estou de boa aí, estou tranquilo, minha vida está legal. E daí Paulo diz: revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, seus desejos, suas cobiças. Quem começa a se entregar a essas coisas é porque começou a entrar no estado de sonolência espiritual. Começou a tirar um cochilo, como a gente diz. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos, entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ela nos alerta, irmãos, que nós podemos ser envolvidos pelo sono espiritual. Nós precisamos despertar. Qual é a nossa resposta para Deus? Qual é a nossa resposta diante daquilo que o apóstolo Paulo diz, que os apóstolos também disseram em outros textos? Eu queria falar um pouco, continuando aqui, eu vou dividir alguns aspectos, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre santidade, despertar para a santidade. Numa outra oportunidade eu vou falar sobre despertar para a oração e depois despertar para a palavra de Deus. Porque aqui ele entrou bem nesse aspecto da santidade. Nesse texto que nós lemos ali, que tem em Efésios, do capítulo 5 de Efésios, e do 1 ao 18, ele começa a discorrer sobre essas situações, que eu não vou ler, que é um texto longo, e ele começa a dizer: sede imitadores de Deus. Em Romanos nós lemos ali: ande dignamente. Quer dizer, há um jeito, há um meio para andar. Nada disponhais para a carne. O andar é um caminho, irmãos, é uma estrada
O Hebreus diz que é uma carreira que nós temos para andar. Todos nós temos. Uns vão correr mais tempo, outros bem menos tempo. Mas a palavra está dizendo: veja como tu anda. Não seja nécio, não se embriague com vinho, não deixe que nada gere em você essa insensibilidade, mas enchei-vos do Espírito. O despertamento, irmãos, desse sono espiritual é quando a gente entra num lugar disposto a não ceder para as obras da carne. Por que não podemos resistir? Porque há uma vida de Cristo em nós. Há 2 semanas atrás eu trouxe um texto de 2 Crônicas, onde Deus disse assim: essa luta não é de vocês. Deixa o inimigo comigo. Irmãos, nós precisamos aprender a usar daquilo que é uma realidade na nossa vida. A vida de Cristo em nós é que pode dar respostas aos anseios da carne. A resistir, a contenda, ciúmes, a orgia, são várias listas. Mas em todas elas, nós vamos ver no final, estão apontando: o tempo está chegando. Cuidado com essas coisas. É muito tremendo esse texto, mas não vamos ler ali porque demora um pouco. Irmãos, nós somos revestidos de Cristo. Lembra em Gálatas? Quase todos que foram batizados conosco, foi lido esse texto, Gálatas 3:27. Porque todos que foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Nós temos de parar de querer nós resolver a situação, mas deixar a vida de Cristo que vive em nós se apresentar para lutar a luta que precisa ser lutada. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência de não pegar no sono espiritualmente. Lembram de Sansão? Sansão, lá em Juízes 16, aqui tem a descrição, versículo 19. Sansão foi escolhido desde o ventre da mãe dele para ser juiz de Israel, tarefa mais importante da época. Mas ele começou a cochilar, irmãos. Ele começou a dormir espiritualmente. Começou querendo mulheres que não eram as indicadas, porque não eram do povo judeu, e foi se apaixonando e foi desobedecendo. O que ocorreu? Ele literalmente, espiritualmente e também na carne, ele dormiu no colo de uma mulher que não era para ser a mulher dele. Ele cochilou, ele dormiu, e ali ele perdeu a bênção que tinha sobre ele. Deus não cumpriu porque ele se recusou, rejeitou o propósito espiritual de juiz de Israel, porque ele cochilou, ele dormiu espiritualmente. Ele não foi lá ter um soninho nele, não, aquilo foi um sono espiritual. Ele começou a não dar mais resposta para Deus, daquilo que Deus queria para a vida dele, e ele foi cada vez mais chegando mais próximo da mulher, e ao mesmo tempo que não era para ser dele, ele foi se afastando de Deus, até que ele botou tudo a perder, aquele lindo propósito que Deus tinha dado para a vida dele. Em Mateus 25, nós vemos o caso das 10 virgens. Foi interessante. Elas saíram ao encontro para encontrar o noivo, e ele começou a tardar e elas dormiram. Foram todas tomadas pelo sono e adormeceram. Eis o noivo, sai ao encontro. Foi que gritaram. Irmãos, umas tudo bem, ainda tinha um azeite lá para acender. Mas a verdade, irmãos, é que todas dormiram. É que todas dormiram. Lembra do texto? A nossa salvação, o desfecho, ele está bem mais perto do que antes.
Há um retorno iminente de Jesus, irmãos. São pouco tempo. Quem de nós garante que vai estar a semana que vem aqui? Tu vai dizer, claro que não. Mas a questão é, tu está acordado? Estamos acordados como igreja? Temos despertado desse sono? E eu entendo, irmãos, que cada geração, desde a primeira geração, Jesus deixou para viver em alerta. Desde a igreja primitiva. E agora é a vez de quem? É a tua vez, irmão. É a minha vez. Agora é a tua vez de te preocupar. Preocupar no bom sentido, mas de estar fazendo a vontade de Deus. De estar entendendo que está iminente a volta dele. Porque há tantos relatos, ó, não chegou. Não estavam preparados. Ele veio e não estava preparado. Irmãos, mesmo que você e eu achamos que somos prudentes, nós precisamos vigiar. Nós precisamos nos vigiar como igreja. Capítulo 13 de Marcos, ele fala, vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se é à tarde, se é à meia-noite, se é no cantar do galo, se é pela manhã, para que vindo-lhe inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Marcos 3, 35 e 37. Vigiai. Quando Noé fez a arca também, ninguém achou que ia ocorrer. Estava tudo de boa. Mas veio, aconteceu. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Todos nós, para não entrarmos numa sonolência espiritual. Devemos ter cuidado para não abortar aquilo que Deus preparou para nós trilharmos, para a nossa vida. Irmãos, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela é no mínimo uma maratona. É no mínimo uma maratona. Então nós precisamos, irmãos, manter o ritmo. Manter a cadência. Não perder o fôlego, né? Senão dá aquela esticada, como se diz, e depois não tem mais fôlego. É no mínimo uma maratona que vai encontrar vendavais, vai encontrar várias coisas, mas nós precisamos estar firme na rocha. Amém? Porque, irmãos, às vezes se sai tão bem nessa corrida, nesse andar com Deus, sabe? Pensa aí comigo, nós já experimentamos tantas coisas e tão legal, né? Lembra quando alguém veio te dizer o primeiro versículo, assim, que tu estava no culto, estava no louvor, e alguém botou no teu ombro e foi lá e disse, ó, Deus mandou dizer esse versículo. E tu quase, pelo menos eu era assim, eu quase não dormia de noite. Meu Deus do céu, Deus falou comigo. Era isso mesmo que eu precisava ouvir. E era isso mesmo que eu precisava ouvir. Alguém teve uma experiência assim? Amém? Muitos tiveram. O problema do cochilo espiritual, irmãos, é quando começa com a insensibilidade. Às vezes parece que precisa ressuscitar um morto para a gente se alegrar, porque senão o milagre não é grande bastante. Aquilo que tu saltava, que pulava de alegria, eu não estou dizendo isso apontando para vocês, eu estou falando para mim, que essa palavra mexeu comigo. E aí não tem alegria, pois é. Essa insensibilidade, esse adormecer espiritual, pois é, mas não está acontecendo, né? Não é tudo aquilo. Nós precisamos despertar, irmãos. Despertar para a santidade, para o zelo. Se olharmos na história da igreja, a maioria dos avivamentos começou com alguém, um grupo, vivendo numa grande santidade diante de Deus. Num grande desejo
de agradar ao coração de Deus, a partir da experiência que eles tinham, a partir da vida de Cristo na vida deles. Tem um segredo, irmãos, para nós estarmos longe da lista de pecado ali citada. Nós só estamos longe do pecado quando nós estamos perto de Deus. É o único jeito de estar longe do pecado, é estarmos andando, trilhando o caminho, a vontade que Deus tem para nós. Ainda que estejamos fazendo às vezes o que é certo, podemos aos pouquinhos estar perdendo a consciência. Então cuidado, irmãos, nós precisamos estar alerta. A nossa salvação está bem mais perto do que o dia que cremos. Nós precisamos se revestir de Cristo, que nós já somos, mas desfrutar disso. Essa vida já está em nós. Tudo que nós precisamos está disponível. Jesus, Ele é completo. Amém? Ele habita em ti, Ele é completo. Tiago, né, ele alerta, olha, cuidado com a cobiça, porque cada um é tentado com a sua própria cobiça, né, que atrai, seduz, depois gera o pecado, depois do pecado gera a morte. Também tem cobiças materiais, que muitas vezes nos assaltam, né? Pode ser carro melhores, pode ser roupas melhores, pode ser casa melhor. Nada disso é errado se está no coração de Deus. Agora, se isso vai nos custar a comunhão do corpo de Cristo, precisa repensar. Sabe, irmãos? Não há nada que possa ser trocado pela vida de Cristo em nós. Não há nada que possa ser superior. Não é porque eu estou dizendo, mas Deus há de tocar no teu coração e dizer isso. Não há nada para cambiar por isso. De repente já não há tempo para os filhos, porque precisam uma coisa a mais, seja um passeio simples, alguma coisa, e a sonolência vai entrando em nós. Contendas, rixas, encrencas. Então, a palavra diz aqui que nós somos filhos da luz. Amém? Essas coisas das trevas não têm a ver com nós. E nós precisamos estar atentos, porque o dia de Cristo está vindo, está perto. Andemos dignamente. Nesses textos fala, andemos dignamente, desperte do sono, não durmamos, vigiamos e sejamos sóbrios, desperta, ó tu que dormes. E diz ali, a salvação está mais perto que quando cremos, para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Vigiar. Irmãos, é um tempo, é um dia da nossa geração vigiar. Amém? Tu diz amém para isso? Amém. Hoje o dia é a nossa vez de vigiarmos. Eu queria deixar esse recado que me desafiou muito. E nas próximas palavras que eu ministrar, eu vou fazer uma sequência disso aí. Mas eu queria pedir para tu levantar agora. E nós teremos um tempo de orarmos antes da ceia.